Neste episódio de Conversas entre Mulheres, damos voz ao talento e à determinação da nova geração. A nossa convidada é Beatriz Meris, uma jovem de apenas 14 anos, mas já com um percurso já impressionante. Vencedora da Bolsa Ricardo Quaresma, campeã em concursos de leitura e uma promessa no desporto. Beatriz está a trilhar um caminho de sucesso. O que a motiva e como concilia tantas paixões? Olá, Beatriz. Olá, Esther. Primeiramente gostaria de agradecer o convite por ter vindo aqui e por ter sido relembrada para este episódio de Conversas entre Mulheres. Muito Obrigada a nós, obrigada por teres aceito também o nosso convite. Beatriz, da última vez que nós estivemos aqui já foi mais ou menos há 4, 5 anos. O que é que tu fizeste desde então? A maior mudança que eu tive na minha vida, e acho que na vida da maior parte das pessoas, foi a pandemia, claro. Mas acho que aquilo que eu mais mudei foi ter passado de uma escola primária, de uma escola pequenina, para uma escola básica que já ia do 5º ao 9º ano. Para mim, eu sempre achava que aquela escola ia ser que nem nos Estados Unidos, assim, uma daquelas escolas gigantes, com cacifes. Aquilo que eu mais admirava eram os cacifes. E tanto é que eu até punha luzinhas no meu. Eu acho muito fofinho. Mas aquilo que eu também mudei agora, eu fazia 10 atividades, e ainda faço 10, bastantes atividades. 5 delas são desportos. Sim. São desportos. Quais são já agora? Assim, eu faço xadrez, faço atletismo, faço badminton, de vez em quando, Sim. tenho faltado a alguns treinos, faço vôlei e às vezes faço paddle. Às vezes faço paddle. Porquê tanto desporto? Motiva-te muito? Gostas? Claro, um desporto assim para mim é uma coisa que me alegra imenso. Eu vou para lá, mesmo que eu esteja a ter um dia muito triste ou desanimado, quando eu vou lá fazer desporto, eu acho que eu sinto-me realizada, assim. Quando eu acabo, eu sinto-me completamente outra pessoa. Acho que me motiva completamente. E porquê tantas atividades esportivas? Porquê é que não te focas apenas numa? Assim, claro que teria essa opção de se ingrar assim numa, mas porquê me focar só numa se eu posso me focar em 5 ou mais? Assim, gosto de manter sempre as minhas opções em aberto, enquanto eu ainda, claro que eu tenho 14 anos, mas ainda sou nova, e para evitar um bocadinho a hiperespecialização, de especializar-me só numa coisa e depois futuramente, quando eu era suposto ter o meu pico de eu ser uma ótima atleta a nível profissional, eu já estar desgastada e já meio que cheia daquele desporto, já o faço desde criança. Pronto, eu gosto de ter várias opções, de ir variando. Umas vezes não vou ao badminton, outras vezes vou, outras não vezes... ficas cheia de Sim, alguma? claro, e depois futuramente logo se vê, escolho uma, ou continuo com as 5. Muito bem. Pronto. Para além dessa diferença de número de atividades que fazes, que mais diferenças notaste nestes últimos anos? Assim, A escola? Mudaste? Claro, mudei de escola. Sinto que a minha vida continua a ser a mesma, assim, agitada, sempre com tantas atividades. Sinto que não tenho, assim, lá muito tempo para descansar, o que é ótimo, porque eu, sinceramente, eu gosto quando a minha vida tem sempre algo para fazer, porque se também não tivesse, ia ser sempre monótona, ia ser escola, casa, casa, escola. Portanto, eu gosto destas atividades extras na minha vida. Mas, tirando isso, acho que também não tive muitas mudanças. Continuo também focada nas atividades e continuo também focada na escola. Tenho continuado com as minhas notas sem Super ofensa, altas. assim, incríveis. E acho que é isso. As tuas notas continuam altas. Certo. E essa grande valorização dessas notas faz com que, no futuro, tenhas de escolher uma área para poderes exercer depois na tua atividade profissional. Já sabes o que é que tu queres ser? Ou já mudaste a opinião? Eu já passei por tantas profissões. Eu já queria ser primeira-ministra. Eu lembro-me dessa altura. Pois. Já queria ser repórter desportiva. Sim. Já quis ser designer de moda. Eu já quis ser imensa coisa, mas acho que eu estou agora mais virada para ser representante das Nações Unidas. Porque eu acho que eu tenho uma capacidade, modéstia à parte, incrível de conseguir
não é conseguir tudo aquilo que eu quero, mas consigo convencer com que as pessoas me consigam ouvir e pensar durante mais alguns momentos na sua decisão. Portanto, eu acho que eu iria ser uma incrível representante de Portugal nas Nações Unidas e iria fazer acordos fenomenais. Pelo menos eu acho que sim. e ia fazer também tratados e negociações que eu acho que faziam um bocadinho de falta para o nosso país. E tu não achas que conseguirias fazer tudo? Podias ser repórter, podias ser ministra, podias ser designer. Como fazes tanto desporto, achas que não conseguirias no futuro fazer Assim, tudo? Tu achas que podes ser tudo o que tu quiseres. muito obrigada. Mas uma coisa acho que são desportos enquanto eu ainda sou jovem, que eu ainda consigo geri-los, e outra coisa é uma profissão que se trata do meu futuro, que eu acho que eu não iria conseguir estar-me a focar muito em estar sempre a criar novas criações para ser designer de moda, ou também não ia conseguir focar também muito no desporto para conseguir depois fazer uma reportagem boa, e também se calhar já ia estar um bocadinho mais apagada em relação à situação do mundo. Portanto, acho que ao querer fazer tudo, às vezes posso acabar a não fazê-los todos bem. Porque como aquilo que eu já tinha dito antes, um bocadinho antes, uma coisa são atividades enquanto eu ainda sou jovem, outra coisa trata-se de profissões, trata-se um bocadinho mais do meu futuro, e acho que são coisas um bocadinho diferentes, e acho que eu iria só fazer uma, e se nessa fosse boa, incrível, incrível. Tu tens tantas atividades, Beatriz, que é impressionante. Diz-me uma coisa, como é que tu consegues conciliar com apenas 14 anos, e é importante referir isto, tens 14 anos, como é que tu consegues conciliar os estudos, o desporto, mais os teus objetivos pessoais? Com a ajuda da tua mãe, com certeza. Claro, muito obrigada, mãe, ela está ali a ver atrás. Claro que eu tenho um apoio da minha família, especialmente da minha mãe. Ela é muito importante para ti. Ela é. Ela anima-me também nos dias mais tristes, e acho que ela está sempre lá para mim. Em relação aos estudos, eu não sei como também ainda estou a aguentar-me sem estudar muito em casa. Eu estou agora num projeto na minha escola de computadores. A minha turma é o projeto piloto da manhã, e em vez de manuais nós temos computadores. O que, na minha opinião, não gosto, prefiro a 1000 vezes os manuais, como a minha turma toda prefere. Só que mesmo no pior tem assim umas coisas boas, que agora eu tenho as licenças todas para a escola virtual, o que me ajuda às vezes a estudar, mas porque eu não passo assim, eu acho que eu nem consigo estar assim 3 horas a estudar como os meus colegas ficam a fazer aqueles resumos assim de folhas e folhas. Eu, o máximo, eu fico, a minha dica é ficar atenta a todas as aulas, porque se eu já ter assim a informação importante das aulas, depois em casa já vou saber, no máximo, ou faço tipo uma folha ou metade de uma, só com os tópicos, definições que eu tenho mesmo que decorar. Mas tu não achas que tens uma capacidade especial e diferente dos teus colegas? Assim, sempre Se me calhar, disseram se assim. calhar se fizerem a mesma coisa que tu fazes, que é só estar atento às aulas, não têm o mesmo desempenho que tu. Pois, aquilo que resulta comigo pode não resultar com os outros, como os resumos deles também resultam para eles. Só que para mim, a ler assim uma página toda assim de conteúdo já não iria resultar tanto. Mas pronto, para mim resulta ficar atenta às aulas e depois fazer alguns testes na escola virtual, só para consolidar assim os conteúdos. E depois, normalmente eu tenho as atividades, a maioria das atividades são na escola, exceto os esportes, que alguns são fora da escola, mas a maioria portanto eu fico lá de manhã, depois almoço na escola, almoço todos os dias lá. É isso que eu ia te perguntar, diz-me qual é o dia normal da Beatriz Meris. O dia normal A da que horas Beatriz, acordas? eu acordo sempre às 7h18 da manhã. Ok. Agora, perguntas porque não às 7h20, porque não às 7h25. E por que não? Às 7h20 e às 7h25? Experimentei às 7h25, ficava muito tarde. Depois eu experimentei às 7h23, porque achava que nem era tão cedo às 7h20, nem tão tarde às 7h25. Mas às 7h23 não funcionava porque eu tinha que sair a correr de casa. Não é que eu não tenha, mas, mas agora acho que às 7h18 eu saio de casa às 7h37 e acordo às 7h18. Que rápida.
Arranjar-te. muito rápida. Sim. Porque acho que é a gestão de tempo necessária. Em vez de eu me ocupar, por exemplo, escovar o cabelo. Escovar o cabelo todos nós fazemos. Mas às vezes as minhas amigas vão maquiadas para a escola ou vão... Já, com 14 anos? A Sim, sério? ou vão tipo com o cabelo alisado, ou até com os caracóis que eu estou hoje, mas foi uma ocasião especial, então Claro. e eu não ia ter paciência para fazê-los de manhã, mas pronto. Então eu foco-me a fazer tipo, não é o básico, mas o necessário para estar alegre, para ter 5 horas de aulas logo às 8 da manhã. Começa logo às 8 horas as tuas aulas, é isso? Sim, são das 8 à 1h30. Ai, estou a dizer as minhas informações pessoais, por favor, não vão à minha escola raptar-me, tá bom? Não vão lá. Mas depois da escola, vais estudar, Assim, tens atividades? Depois da escola, normalmente, às segundas-feiras eu tenho atividades da 1h50 às 2h40, ou seja, tenho 20 minutos de almoço, 20 minutos? sempre a correr. O que é que tu achas dessa tua vida tão agitada? Achas que é positivo? Eu acho que sim, porque se eu estiver a passar, por exemplo, por uma má situação, o facto de estar sempre com coisas de fazer, Para fazer, sim. para fazer, distrair-me um bocadinho dessa situação, ou também se eu penso assim, se eu não as tivesse, eu ia o quê? Ia para casa, tipo, imaginemos às 2, demoraria meia hora para almoçar, assim, num dos casos, e às 2 para casa e só ia ter atividades, uns desportos que os meus costumam começar às 6h30. 6h30, se eu não estou em erro. Então eu ia ficar das 2 às 6h30 em casa. Ia fazer o quê? Eu iria ficar no telemóvel ou na TV a ver filmes, então acho que é Tu não melhor... gostas de não fazer nada? Pois não, é uma das coisas que eu não gosto de fazer, que é aborrecido não fazer nada, claro, o que eu de vez em quando eu gosto assim de faltar a 1 ou 2 atividades assim para descansar, para dormir até à tarde. Ai, que eu preciso tanto de dormir. Mesmo que eu durma 10 horas no fim de semana, eu continuo com sono. Muito Nem bem. eu sei como, mas continuo. Ó, Beatriz, isto é a rúbrica Conversas entre Mulheres, como sabes. Eu considero-te mesmo uma inspiração para outras obrigada. meninas e outras mulheres. Eu não sei se tens essa noção e se achas que também poderás ser uma inspiração para outras meninas da tua idade. Eu não sei se tens muitas amigas ou não. Sim, eu tenho algumas amigas, só que eu acho que eu ainda, pelo menos ainda, não sou considerada muito inspiração para elas, porque acho que todas nós vemos-nos por iguais, assim. Ok. Porque, claro, eu sou boa em desportos e na escola, mas claro que elas também vão ter uma coisa em que eu também as acho inspirações. Por exemplo, uma amiga minha é muito boa a cantar e eu nunca experimentei canto, se calhar também vou ser boa, mas pronto, é uma coisa que eu terei que descobrir. E acho que para mim é uma inspiração tipo a cantar, e eu se calhar para ela sou uma inspiração no desporto. Só que acho que ela não me vê assim como uma inspiração de pessoa, porque eu também não sou assim. Claro, eu tenho as minhas conquistas, não me desmerecendo Muitas a mim própria. conquistas. Obrigada. Mas acho que para as pessoas da minha idade. Ai, que eu estou entupida. Para as pessoas da minha idade, acho que eu ainda não sou levada muito como inspiração. Mas para os meus pais eu já sou, e sempre fui, espero. E para muitas pessoas também és. Há pouquinho disseste-me que tinhas o sonho de ser embaixadora. Como é que vês o papel de uma mulher nesse extrato de embaixadora? Assim, eu acho que... Normalmente são homens, não é? Estamos habituados a ver homens. Como é que vês o papel de ser uma mulher? Eu acho que ser mulher num papel assim tão importante, num papel assim tão em alto nível, numa profissão assim que digamos importante, acho que iria significar algo mais do que se fosse um homem ali na minha posição. Ai, estou com o nariz entupido, mas pronto. Eu acho que iria, normalmente, nos postos de trabalho, os homens são sempre um bocadinho, não sempre, mas a maioria das vezes são sempre valorizados pelo facto de serem homens, porque se for um chefe homem, as relações entre... eu estou-me a repetir um bocadinho, mas Não faz mal. as relações entre homens são à base da cooperação, da confiança e acho que entre as mulheres não é que haja inveja não há. Às vezes Só são mais que emocionais? acho que temos um bocadinho mais de competição entre nós.
mas uma competição boa, só que às vezes pode afetar a nossa vida profissional, que é importante para Claro. nós. E se fosse um homem, acho que ele iria ser bem mais aceite do que se fosse uma mulher. Tu notas muito isto que acontece na nossa sociedade? Achas que há essa desigualdade entre mulher e homem? Cada vez mais tem vindo a diminuir essa desigualdade. Como a minha mãe diz, acho que temos que manter as diferenças e abolir as desigualdades, porque os homens e as mulheres sempre foram diferentes, claro, só que acho que os homens estão a ser um bocadinho sobrevalorizados em relação às mulheres, tanto é que em ambientes de trabalho estamos cada vez a ouvir, não mais, mas estamos sempre a ouvir, por exemplo, assédios em relação às mulheres, apropriação até delas, pelo facto deles, durante a puberdade, poderem ter aumento da massa muscular e nós não, mas nós também ganhamos uma coisa muito boa, assim, na minha opinião, é nós podermos depois, futuramente, trazer uma vida a este mundo, que eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer na vida, é trazer outra vida, mas acho que a nível de trabalho os homens se calhar apropriam-se um bocadinho das mulheres por serem levadas como mais frágeis, mais frágeis mesmo. Acho que isso não está certo, esse estereótipo que nós já trazemos, já está no nosso subconsciente desde que nós nascemos, que as raparigas têm que brincar, por exemplo, com bonecas ou com Barbies e os rapazes é com os carros e tem que ser com um homem de família. Caso é este que eu acho que normalmente até são as mulheres que representam mais a família, que estão sempre mais a cuidar com os filhos, têm mais trabalho doméstico do que os homens e acho que os homens também deveriam saber fazer algumas coisas. Não estou a dizer que nenhum sabe, estou a dizer... É a tua opinião apenas. Sim, Tens todo o estou a direito. dizer é que a maioria deles deveria, por exemplo, saber o básico, assim, de cozinhar, de estar presente mais na vida dos filhos, porque acho que os homens, eles têm trabalhado tanto, assim, trabalham mais, e acho que eles acabam por não estar tão presentes nas vidas dos seus filhos e que acho que deviam começar também a fazer um bocadinho de trabalho doméstico, tentar equilibrar as coisas para não ser também tão cansativo para a mulher. Tu imaginas-te numa sociedade, quando tiveres 20, 30 anos, imaginas-te numa sociedade machista? Assim, infelizmente sim, porque este pensamento de que os homens são mais fortes, são melhores assim do que as mulheres, acho que não é em 10 ou 20 anos que acho que irá mudar. Acho que iria precisar mesmo de uma mudança até de séculos. Assim. Tu achas, na tua opinião, achas que terás que trabalhar mais e mostrar-te mais do que um homem? Sim, eu acho Achas que sim? Acho que sim, na minha opinião, acho que eu iria ter que trabalhar, eu acho que iria ter que me esforçar mais, eu ia ter que mostrar mais que eu merecia estar naquela posição do que um homem, eu ia ter que mostrar mais do meu serviço, eu ia ter que mostrar que, por exemplo, se eu fosse a representante das Nações Unidas, eu ia ter que fazer, por exemplo, três negociações a mais, melhores para o nosso país, a mais do que um homem, por exemplo. Se ele fizesse uma boa, ele já ia ser, assim, muitos parabéns e acho que a mulher Isto ia é ser... soma, mais ou menos. As tuas até sim. poderiam ser melhores. Sim, claro. Ele já ia ser levado, ia ser parabenizado e acho que se fosse uma mulher já não fez mais que a sua obrigação, também está lá, tem que cumprir o seu trabalho. Pronto, acho que essa desigualdade não está muito bem na nossa sociedade, mas acho que não é em 10 anos que irá mudar, infelizmente. Eu sei que tens apenas 14 anos, mas eu sempre te considerei com uma capacidade de pensamento brutal. Obrigada. E por isso eu sei que tu vais-me responder isto muito bem, porque como é que tu vês as mulheres nesta sociedade que estão cada vez a mostrar-se mais, estão mais empoderadas, mais donas de si? Como é que tu vês essa atitude perante a sociedade? Eu acho incrível elas poderem assim mostrar que quem está no poder, quem manda assim, entre aspas, são elas, que elas não dependem de ninguém
para serem elas próprias, e acho que cada vez mais as mulheres estão meio que a bater o pé às ordens masculinas e a esta sociedade machista que estamos a ver estes dias. Por exemplo, eu fui a uma viagem no Brasil há 2 anos, e lá nos metros havia um vagão só de mulheres. Das 8 da manhã às 8 da noite só podiam entrar lá mulheres e iriam ficar até lá seguranças. Eu achei aquilo bom, né? Podermos ter só um vagão para nós, mas ao mesmo tempo... Esquisito. Não, mas ao mesmo tempo, o que é que foi preciso para termos tipo um vagão para nós? Significa que nós não estamos a ser suficientemente respeitadas para estar no mesmo ambiente do que um homem. O facto de, por exemplo, eu às vezes eu não uso, não consigo usar a roupa que eu queria. Por exemplo, este vestido que eu estou até agora, assim, não estão a vê-lo porque eu estou sentada, posso até considerá-lo um bocadinho curto e tenho que usar calções por baixo, porque até acho que, por exemplo, se eu fosse de autocarro andar com este vestido um bocadinho curto, assim, que eu nem considero curto, mas que a opinião da sociedade diz que é curto, Mas tu és uma menina ainda. Exatamente, se calhar ainda Mas tu podia... notas esse olhar já com essa idade? Infelizmente sim, De homens? de homens. Infelizmente esta é a sociedade que nós vivemos e que as mulheres às vezes até deixam de fazer aquilo que elas querem por causa da pressão masculina e Insegurança. inseguranças mesmo. E acho que isto não está certo, uma mulher não poder usar as roupas que quer por causa de um homem. Até na minha escola, as raparigas são proibidas de usar calções, acho que acima do joelho, ou pronto, a meio da coxa, porque supostamente acho que isso distrai os rapazes. Portanto, em vez de educá-los para o futuro, para eles saberem se comportar quando uma rapariga no verão estiver a usar calções mais curtos, não, estão a mais ou menos meio que a castigar-nos, não é castigar-nos, mas estão a fazer com que nós não possamos usar as roupas que nós queremos porque os rapazes não se conseguem concentrar e não conseguem se controlar. E acho isso um bocadinho absurdo, porque no futuro não vai haver ninguém a proibir as raparigas de usarem calções mais curtos para os rapazes controlarem. Acho que eles têm que ser ensinados que não é não e pronto, tem que haver limites. E pronto, infelizmente também é a realidade que nós vivemos. Muito bem. Beatriz, há alguma mulher que te inspire? Assim, particularmente no meu desporto, acho que a Rosa Mota é uma inspiração para mim. Claro, a minha mãe é a minha inspiração, é a minha maior inspiração. Só que no desporto em si, acho que a Rosa Mota é uma grande inspiração para todos, porque ela foi a mulher que mais vezes ganhou a São Silvestre, ganhou 6 vezes consecutivas. Ela ganhou 2 medalhas olímpicas. Acho que foi um exemplo de uma mulher portuguesa. E também um bocadinho mais da atualidade, também gosto bastante da Sky Brown, que é japonesa, é meio japonesa, meio inglesa, que ela é skatista e a história dela é muito, eu ia dizer engraçada, mas que, por exemplo, o seu pai era skatista e ela aprendeu, ela tinha tinha um talento nato para o skate e ela às vezes quando ia querer ir para a pista, os rapazes mais velhos, como não, achavam que ela, tipo, o que é que está uma rapariga, tipo, a andar de skate? E era diferente dos outros. Exatamente, e punham-se à frente dela e não a deixavam, eu ia dizer skatear. As pessoas percebem. Não a deixavam skatear, assim, andar de skate, por ser rapariga. E ela aparece aqui nestes livros. Era isso que eu queria te falar. Que livros são esses e porquê é que tu os trouxeste? Imagine, todos eles são da biblioteca da minha escola, tem aqui as etiquetazinhas, e 2 deles são mulheres com um M grande, portuguesas, que reflete sobre as histórias das portuguesas que mudaram o mundo, sobre a Amália Rodrigues, a Rosa Mota, até que eu anteriormente havia referido. Alguma te surpreendesse neste livro? Que não soubesses? Assim... Ou tu sabes tudo também? Mas houve alguma história que tu gostasses e te identificasses?
Eu gostei bastante da história da Carolina Beatriz Ângelo e da Amália Rodrigues. Ok. Que todos nós, tipo, ouvimos falar, ai, é da Amália, a Amália, tipo, canta tão bem o fado, só que nunca ninguém, tipo, nem ninguém, acho que foi um bocadinho exagerado, mas pelo menos eu não sabia a história de vida dela Muito bem. até a ler e achei, tipo, E gostaste? incrível. Não estaria mesmo nada à espera. E o outro, então? Estes dois são da mesma coleção. Sim. E este aqui que é Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes. Este é o Ok. volume 2, Sim. porque o volume 1 não estava mais disponível. E eu gostei bastante da primeira frase que aparece aqui, que é: As raparigas rebeldes do mundo inteiro. Vocês são a promessa, vocês são a força. Não recuem e todas avançarão. Isto aqui é uma frase dedicada para todas as raparigas que sonham um dia mudar o mundo. É muito poderosa essa frase. Muito poderosa. Muito. Assim, assim, a um olhar meio que rápido, pode não parecer nada, mas o seu significado, assim, de nós não podemos recuar para todas avançarmos, para sermos todas uma, assim, acho que esta frase É indicada é mesmo. impressionante, assim, Muito adorei. bem. Oh, Beatriz, onde é que tu te imaginas daqui a 10 anos? Mais ou menos tens 24 anos. 24? 24? Já pensas Assim. nisso? Numa idade assim mais à frente? Não. Não muito, mas 24, eu não sei quantos anos é que tem a faculdade, mas se calhar ainda 3, estaria 4 anos, depende. Sim, do curso se que calhar escolheres. ainda estaria a tirar uma licenciatura. Ai, as palavras estão a falhar hoje. Ou um Com mestrado. 24 não. Com 24 não? Vais com 18, mesmo que seja 3, 4 anos, ou Mas estás em depois tirar, mestrado tipo, ou doutoramento, que eu acredito que vais fazer um doutoramento. exatamente, é o doutoramento. Ainda não sei esses níveis assim, é Sim. licenciatura? Mestrado e doutoramento. Ah, ok. Pronto, e acho que ainda estaria a fazer um doutoramento, mas caso não, caso a vida dê assim umas Uma volta. voltinhas, gostaria de já estar a trabalhar, claro, mas na área que eu gosto. Se eu não conseguir seguir o meu sonho de ser representante das Nações Unidas, que eu acho que é um sonho que se identifica comigo, ou que eu me identifico com um sonho, melhor dizendo, se eu não conseguir segui-lo, eu gostaria de ao menos trabalhar numa área relativa à comunicação e ao desporto, porque são as duas coisas que eu mais adoro nesta vida, para além da família. São as duas coisas que eu mais adoro e acho que combiná-las também e fazer, por exemplo, de repórter desportiva, se caso o representante das Nações Unidas não dê certo, eu... Claro que vai dar Claro, certo. Sim. Tu sabes que vai dar certo. Eu vou. Brevemente, daqui a 14 anos, já me vão ver assim, ó, a representar Portugal. Representar Portugal. Portugal e não só Portugal, vais ver. Beatriz, para terminarmos, uma última Ok, pergunta. claro. Que conselho é que darias a outras meninas que, tal como tu, perseguem os seus sonhos em diferentes áreas? Assim, o conselho que serviu para mim é que eu não podia nunca deixar de acreditar que quem diria que eu estaria aqui a dar tipo uma entrevista sobre mulheres aos 14 anos? Eu acho que sermos nós mesmas é aquilo que conta, porque se eu tivesse escondido assim a minha identidade atrás de outra pessoa ou ter fingido ser alguém que não sou eu, nunca ninguém iria ter reparado comigo. Por mim iria ter pensado, podias ir, por exemplo, ao Terras de Gaia, dar lá uma entrevista, ou a Esther também nunca iria ter-me visto em uma gala e ter pensado em mim, ou, por exemplo, eu nunca iria ter ganho um concurso de leitura e também iria ter feito outra reportagem. Eu acho que não esconder a nossa identidade, por mais que as pessoas possam discordar dela ou não gostar dela, acho que manter-nos fiéis a nós próprios, acho que é o mais importante. E acho que é Beatriz, isso. muito obrigada. E quando eu te disse que és uma inspiração, és mesmo uma inspiração, pelo menos para mim és. Obrigada. E quem dera a muitas crianças e adultos também terem a mesma capacidade que tu tens para raciocinar e pensar e também sentir. Também és muito emotiva. Obrigada. Obrigada pela tua partilha. Um abraço Obrigada. agora, um abraço. Beijinho. Beijinho.
Beijinho. E assim terminou mais um episódio de Conversas entre Mulheres. A vocês o nosso muito obrigado por estar desse lado e acompanhem todo o nosso trabalho no Jornal TV Terras de Gaia.